Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos e juntos aprendermos nessa escola bíblica dominical. Nós tivemos um semestre passado muito bem aplicado pela nossa irmã Luciene. Esse trimestre agora estou aí para poder ajudá-la. Ela, como bem ela falou, nesse trimestre a CPAD acabou não editando o livro dos adultos, então a pastora, juntamente com o pastor presidente, decidiram repassar para a igreja, porque nós conseguimos concluir todos os cronogramas da escola bíblica, nós não paramos, então tem igrejas que não conseguiram dar uma escola bíblica. Então, para não prejudicar aos irmãos, na lição passada, que foi fantástico, muito boa, então o pastor presidente, juntamente com a pastora, decidiram nesse trimestre dar a primeira lição dos jovens de 2020, primeiro trimestre, que vai ser muito bom para o nosso enriquecimento, que é Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. E isso vai nos enriquecer e trilhar cada dia mais, estruturar cada dia mais nosso caminho para com Cristo. E na primeira lição de hoje, nós vamos dar a necessidade de um Salvador. A gente vai ter alguns objetivos a cumprir. Deixa eu ajeitar aqui. A gente vai ter alguns objetivos a cumprir. Primeiro, compreender os eventos narrados de Gênesis 1 a 3 como centrais para o entendimento de toda a Escritura, refletir sobre o papel das profecias messiânicas no Antigo Testamento e no Novo, e identificar o nascimento de Jesus como um dos eventos centrais da história da humanidade. O texto do dia é: porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Está em Romanos 5:10. A síntese é: pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretizará até o cumprimento do Apocalipse 22. O texto bíblico está em Efésios 2, de 1 a 5, que eu vou ler com os irmãos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E a introdução: durante todo esse trimestre estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus, aquele que não se envergonhava de dizer que era de Nazaré. Vamos aproveitar este momento para crescermos juntos. Certamente este será um trimestre fantástico para todos nós. Então, primeiro, a gente vai a queda da promessa de um Salvador, né? E um subtópico que está em Éden, aonde tudo começou. A gente precisamos entender que as promessas de Deus estão todas sendo cumpridas, todas. Não vamos pensar que na queda no Éden saiu dos planos de Deus. Não. O que a gente vai entender é que Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos as consequências, tá?
ele faz os planos para todos nós e nós temos o livre-arbítrio de decidir o que a gente vai fazer para nós, só que nós não temos o domínio das consequências, né? O que nós temos é que ter a responsabilidade delas, tá? E aí a gente vai falar em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e é importante a gente frisar que Gênesis não foi o primeiro livro escrito, mas porque ele não está numa ordem cronológica, ele está numa ordem lógica, né, da situação, onde está o princípio de todas as coisas. Então, em Gênesis, a gente vai estudar que no primeiro capítulo, Deus diz, e é bom, e fez, e é bom. A gente vai ver isso no primeiro capítulo. No versículo 31, Deus vai dizer que é muito bom. E no capítulo 2, Deus diz que não é bom. É até o capítulo que diz que não é bom que o homem viva só, né? E aí a gente vai ver do capítulo de Gênesis até Apocalipse, a gente entendendo o que é bom e que não é bom, né? E isso é importante a gente entender e a gente vivenciar essa situação da Bíblia, porque a Bíblia, como alguns pensam que é um livro comum, narrativo, de conto, a gente vai ver que todos os livros que a gente possa ler didáticos, livros que a gente possa ler de história, a gente vai ver que o autor, ao escrever este livro, ele começa a contar uma situação, que ele possa até estar numa situação ruim, mas ele termina o seu fato contando coisas boas, contando só acertos. A Bíblia é o livro que conta a história real, que conta aquilo que aconteceu, seja ela coisas certas, seja elas coisas erradas, mas conta para poder nos dar a vivência, para nos dar a experiência, para nos dar essa comunhão com Cristo, porque foi intercedido de Deus diretamente para nós, que nós tivéssemos de posse dessa palavra, dessa escritura, para que nós vivêssemos essa palavra. Então, os projetos de Deus, os sonhos de Deus de ter um lugar de delícia, um lugar maravilhoso, um lugar onde o pecado não vai reinar, um lugar onde vai só ter alegria, só vai ter a paz, ainda continua, ainda é do plano de Deus. E a gente precisa, nós como cristãos, precisamos intensificar isso em nossa mente, e ter essa certeza que o melhor não é aqui. O melhor, os planos de Deus, não é isso aqui pra gente. Isso aqui que nós vivemos hoje é passageiro. Isso aqui que nós vivemos hoje tem uma passagem, mas nós precisamos trilhar, através das escrituras que Ele deixou para nós, o Éden que a gente vai viver, né? Aonde a gente vai viver. E essa promessa Ele vai cumprir para aqueles, né? E nós estamos relacionados para aqueles que seguirem os propósitos de Cristo. Então, os eventos narrados de Gênesis 1 a 13 são imprescindíveis para a compreensão de tudo, mas que o encontraremos na Sagrada Escritura. Dito de uma outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implica-se no modo determinante a maneira como leremos outros 1186 capítulos. De Gênesis 4 a Apocalipse 22, testemunhamos o desenrolar de uma jornada com muitos erros, mas grandiosamente repleta de acerto, de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus, e que temos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis um resumo da trajetória humana ao longo da história dos 3 atos.
criação em harmonia por bondade e perfeição divina, a queda caótica por rebeldia e desobediência humana, salvação, ou pelo menos o anúncio dela por sacrifício da graça do Senhor, como afirma no Gênesis 2, 7, 8. A humanidade foi feita para viver em jardim de Deus, por isso, desde Gênesis 3, 8, o Criador organiza meios para conceder a nós a restauração da comunhão originária que possuímos com Ele, uma vez tendo recebido tudo das mãos do Criador, perdemos nosso paraíso edênico, da nossa própria ambição e ilusão, da autossuficiência. Não fosse o misericordioso Deus, teríamos perdido a esperança e qualquer chance da salvação. Então, assim, independente da queda, é importante a gente entender isso que a gente acabou falando. E aí eu queria ler com os irmãos a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, 21. Que diz assim, ó. Primeira carta de Pedro 1, 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. E aí, para completar, eu venho aqui em Romanos 15, 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E é isso que nós precisamos ter, a esperança, e crer que tudo que está escrito na palavra de Cristo é verdadeiro, é certo. Podemos crer, podemos confiar, podemos viver, porque é o certo. Amém? No segundo subtópico, a gente vai falar sobre o incansável cuidado de Deus conosco. E aí a gente vai falar sobre exatamente aquilo que eu falei no início, na introdução, né? Essa liberdade de poder da escolha, né? Nós somos livres para escolher o que está escrito, mas a gente não está livre para escolher as consequências, né? A gente precisa entender isso. Então, assim, a gente vai ver nesse tópico algumas questões que vão verificar para nós a importância, né, que a gente podemos enxergar nas Escrituras de como Deus trata cada um de nós, de como a forma como Ele trata, e muitas das vezes nós, no nosso dia a dia, nós não paramos para pensar de como nós tratamos as outras pessoas. A gente vai ver aqui, e aí na nossa revista diz a pergunta assim: qual é a pergunta que ecoou no jardim logo após a catastrófica escolha humana? Não foi por que você fez isso? Ou ainda, aonde está aquele fruto que estava ali? A prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados ou reaver coisas, objetos perdidos. O Senhor está comprometido com pessoas. Seu amor e cuidado é conosco. Por isso ele chama por Adão, indaga sobre o seu paradeiro. Mas se o Criador é onisciente, por que ele pergunta a Adão: aonde estás? Porque o único modo de recebermos a graça de Deus é reconhecendo o quão necessitados somos da salvação. Mais do que uma questão geográfica, o homem precisava reconhecer para onde suas escolhas tinham levado na perspectiva eterna.
O Senhor direciona o diálogo até o nível em que a humanidade é capaz de superar o estado de desespero em que o pecado tinha conduzido. Os filhos de Deus são vestidos porque reconhecem que estão nus. São orientados sobre os cansaços e dores porque já estão sentindo angústia e medo. São informados sobre os adventos do descendente, uma vez que já conheceram a serpente sagaz. E aí a gente tem que falar, que eu até comentei isso, é que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E naquele momento em que houve a desobediência, o que a gente precisa entender que os nossos atos, a gente tem consequências sobre elas. E a gente precisa entender que as consequências a gente não domina. A gente não sabe o seu universo. A gente faz qualquer coisa que estão fora dos desígnios de Deus, ou qualquer coisa que a gente faça na nossa vida que não estão trilhados naquilo que é o correto, a gente tem consequências. Possa ser que as consequências sejam as consequências brandas, mas as consequências podem ser consequências trágicas. Então, a gente precisa entender essa situação, né, dessa prestação de conta que nós teremos que ter com Cristo, com Deus. Eu vou ler para os irmãos Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Se a gente pegar Eclesiastes, deixa eu pegar aqui, Eclesiastes 11:9. Eclesiastes 11:9. Eclesiastes 11:9. Diz assim: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da sua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te dará Deus a juízo. É isso. Nós temos o livre-arbítrio. A gente tem uma palavra de Deus que já no teu primeiro capítulo, tá? A gente vê uma situação, e a gente vê uma situação de queda, né? De desobediência, e tem consequências, né? A gente tem consequências, a gente tem essa consequência, né? Que a gente precisa assumir que vai acontecer. Mas o que é bom de tudo isso? O bom dessa história toda está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que é uma resposta irrepreensível, uma resposta assim, que não tem como a gente comparar. Ele deu seu filho único, por amor por nós. Então ele é misericordioso. Então a gente tem os nossos erros, a gente sabe das nossas consequências, nós precisamos nos firmar firmes na promessa de Cristo, seguindo a palavra de Deus, pedindo o seu perdão dos nossos pecados e seguirmos juntos para as promessas dele, que a gente sabe
e já falamos no início qual é. É estarmos num dia no jardim. É estarmos num dia usufruindo daquilo que ele planejou. Só que isso são as consequências boas. E é isso que a gente tem que brigar, por essas consequências boas. A gente sabe e a gente vê no capítulo, nos primeiros capítulos de Gênesis, na queda, no capítulo 3, da desobediência, a gente vê que Satanás, ele entra nesse momento do capítulo 3, na qual porque o Satanás, eu até botei aqui para o irmão ficar sabendo, Satanás significa o diabo significa acusador, né? Todos nós já sabemos. E o Satanás, ele significa o enganador, aquele que tenta te iludir, te enganar. E a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, Satanás usufruindo. Mas a gente vai ver lá no final de Apocalipse, que na Bíblia, após o milênio, o Satanás será solto e porque o Satanás é enganador, né? Essas coisas que ele faz de nos iludirmos, essas coisas, porque é o papel dele de enganador. Só que no último milênio, o Satanás vai ser solto e vai enganar as nações, né? Satanás, no início, ele entrou e vai até o término, tentando enganar a todos nós. E o que ele faz é exatamente isso, é nos enganarmos. E nós não podemos permitir que ele esteja fazendo parte da nossa vida. A gente sabe que ele existe, que ele vai nos provocar, a gente sabe que ele vai muitas das vezes nos iludirmos em falsas promessas, mas nós precisamos entender que as promessas de Deus que são cumpridas, a dele que é cumprida. O Satanás nos leva para um abismo, e a gente vai ver em capítulos por capítulos da Bíblia o momento que Satanás vai entrando nas nossas vidas. E hoje, né, pelo enriquecedor meio de comunicação que nós temos, nós conseguimos ver e entender o quanto Satanás tem entrado nas nossas vidas, entrado nas vidas das pessoas, destruindo pessoas. Quantas coisas nos últimos tempos a gente tem ouvido falar, coisas tristes, porque o Satanás, ele engana, né? E a gente precisa tomar cuidado disso, ok? Segundo tópico, na verdade, terceiro tópico, né? A esperança do Salvador. E aí eu vou ler aqui uma frase que os irmãos conhecem muito, está em Coríntios, primeira carta de Coríntios, no último versículo diz assim: agora, pois, permanecer a fé, a esperança e o amor. Estas três, a maior delas é o amor. E a gente está vendo aqui a palavra esperança. Deus, ele é conhecedor de pessoas, né? E ele não nos passa falsa esperança, né? Ele não nos traz para a gente uma falsa esperança. O que a gente muitas das vezes se engana, e aí a gente, como falou sobre Satanás,
o que a gente recebe às vezes do mundo, o que o mundo passa, e aí que vem a enganação de Satanás, é a falsa esperança, né? No Salmo 20, no verso 7 diz: um confia em carros, outro em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É isso. Nós não podemos acreditar numa falsa esperança. Aquilo que ele planejou para a gente será cumprido, tá? Então vamos lá o texto. A queda produziu o colapso da humanidade, mas não foi o fim do amor de Deus para conosco. A misericórdia do Criador foi maior que a sedução do maligno. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa de restauração. Esta é uma das chaves da leitura que se pode adotar para ler e narrar o percurso trilhado por nós, registrado nas Escrituras. A esperança da chegada do Salvador. Ao adotarmos essa chave hermenêutica, percebemos alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento. Ocorrem em torno do objetivo do cumprimento da promessa de Gênesis 3:15. Com tal hipótese, por exemplo, concordam alguns escritores do Novo Testamento. A vida do descendente de Adão e Eva cumpre-se através da persistência da vontade de Deus por meio de vários eventos distintos, mas o que por fim redunda na glória de Deus, a vocação de um caldeu, a salvação de um jovem odiado pelos irmãos, a liderança de um sobrevivente do infatídio um moabita que se torna avô de um rei, um povo que sobrevive a um bárbaro período da escravidão e etc. Como bem afirma o apóstolo, apesar de nossos erros, Deus efetuosamente age em nosso favor, fazendo com que os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que o amam. E a gente precisa ter nós precisamos, né, entender essa história narrada, né, por Deus, de tudo que aconteceu, de tantas bênçãos, de tantas situações difíceis que o nosso povo viveu, né? Mas Deus sempre abriu a porta da esperança, sempre nos direcionou, e no Antigo Testamento, sempre direcionando para a vinda do Salvador. Cristo já veio, mas ele vai retornar. Então a história continua. Os fatos narrados durante tantas e tantas décadas, de tantos e tantos anos, não foram mentiras, aconteceram. E Cristo veio, né? E veio como homem, como carne, 100% homem, 100% Deus. Passou por todas as adversidades que a gente possa imaginar. E aí deixou mais um longo testamento, um testemunho para nós vivermos para o retorno, o retorno que vai ser para sempre, né? O resgate de cada um de nós. Então, assim, eu leio com os irmãos a primeira carta de Pedro. A primeira epístola de Pedro diz assim, no capítulo 3. Diz assim, no primeira carta, Pedro 1:3, diz assim, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso, irmãos. É essa certeza que o Salvador já veio, já reinou, ressuscitou e deixou para a gente seguirmos para o seu retorno, né? Para a volta e o resgate da sua igreja. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as profecias messiânicas no Antigo Testamento. O que são profecias messiânicas?
Profecias messiânicas. A Bíblia está repleta de profecia, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados que proclamam a vontade de Deus dentre as várias profecias registradas no Antigo Testamento. Existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas. Esta coleção de textos está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. O papel que figura do Messias representa no Antigo Testamento, levando em consideração apenas um contexto imediato. É diferente daquele que assume com Jesus no Novo Testamento. A comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelo restabelecimento da autonomia administrativa de Judá, garantindo assim, por consequência, a restauração dos espaços do cultos público, em especial o templo. Por isso, em muitos casos, na perspectiva do povo judeu, o texto designado como profético messiânico não apontava para um Salvador, e sim um rei, um líder histórico. A partir da manifestação de Jesus, o cristianismo realizou uma releitura do texto do Antigo Testamento, reconhecendo seu cumprimento através de alguns personagens históricos, mas atribuindo a um caráter profético plenamente estabelecido apenas em Jesus, apenas na vida de Cristo, né? E é verdade, né, irmão? A gente vai ver as histórias narradas que o povo, ele aguardava a vinda de um rei, queria lutar, queria brigar, queria ceifar, queria botar uma situação política naquele momento lá, e que ia chegar em carros de ouro, e Jesus chega de uma forma totalmente diferente. E a gente vai entender no último texto dessa lição que nós acreditamos, e isso para a gente não existe nenhuma dúvida, que Cristo é Filho de Deus, veio até a terra, ser como homem, passar como um homem passa aqui na terra. Mas a gente vai ver que o povo ainda existe, né? Religiões que ainda está aguardando a vinda do Salvador, né? A vida desse Salvador. E porque essa situação que eles têm ainda narrada na história, a gente vai ver de tantas profecias, de tantos, e uma delas que a gente possa falar com tanta veemência é de Isaías, né? O quanto Isaías profetizou a vinda de Cristo, né? A vinda de Jesus. E mesmo assim, aquele povo não acreditava nisso, né? Não acreditava que ia vir um Messias, que ia nascer num ventre de uma mulher, que, assim, é uma história que eles não conseguiram entender. E quando Jesus vem e começa a tratar aquele povo com amor, dando ensinamento, mostrando o cumprimento das profecias, e aí a gente pode uma TV, e a gente pode até falar em uma próxima oportunidade, a mesma história que a gente acontece em Gênesis, acontece também no Novo Testamento. Mateus não foi uma ordem cronológica também, né? Mas Mateus foi importante para poder fazer a interseção do Antigo Testamento, né, que fala da vinda do Salvador com a chegada. Então, por isso que Mateus está no primeiro capítulo, está no primeiro livro do Novo Testamento, né? Então, é importante a gente entender e acreditar nessa fala de Cristo, né?
um verdadeiro rei, né, que veio sobre um jumento, mas veio reinar toda uma nação, veio trazer o amor, veio trazer a paz, veio trazer a fraternidade, veio nos dar ensinamentos. A gente vai ver em João 18, João 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Em Lucas 17, vai dizer assim, ó, Lucas 17, 20 e 21. Interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir um reino de Deus, respondeu-lhe e lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo aí, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isso é Cristo falando para aquele povo. Ele estava ali, mas aquele povo não cria, né? Não tinha essa, não entendia isso aí, não entendia essas falas, né? Mas hoje, nós que somos salvos pelo Cristo Salvador, nós entendemos o que ele deixou nas suas escrituras. E o outro subtópico é a análise de algumas profecias messiânicas. E eu já vou direto em Isaías 55, antes de falar um pouco, ler esse texto. Isaías 55, 8, 9, ele diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em Isaías 59, ele vai dizer assim, ó: eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos nos ouçam. E aí, antes do texto, eu fecho esse texto com Romanos. Em Romanos 5, bom de escola bíblica dominical, né, irmãos? Que a gente circula a Bíblia toda e isso vai nos dando os ensinamentos. Então vamos lá, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriando na esperança da glória de Deus. A gente precisa entender que as bênçãos de Deus é no tempo dele, né? As bênçãos de Deus é no tempo dele. A gente vai ver que as profecias aconteceram no tempo de Deus. Quando as bênçãos chegam e não é no tempo de Deus, não são bênçãos. É bom os irmãos pensar bem sobre isso. Quando você tem uma bênção e essa bênção não é no tempo de Deus, meu irmão, não é bênção. As bênçãos acontecem no tempo de Deus. Tudo que está escrito aconteceu no tempo pré-determinado por Deus. Tudo. A gente tem visto o mundo como está, a situação como é que está o mundo, de tantas
situações acontecendo. A gente sabe que a vinda do Salvador está próxima. A gente vê as ocorrências, a gente vê as catástrofes acontecendo pelo mundo. A gente vê as pragas, a gente vê as doenças, a gente vê as guerras, a gente vê as ambições, a gente vê pai negando filho, filho negando pai. A gente sabe que a vinda está próxima, mas nós não sabemos quando será. Isso somente Deus. Então, nesse subtópico agora, a gente vai falar o seguinte: o Antigo Testamento apresenta através das profecias a imagem do Messias sob várias facetas. O Messias rei, o Messias sacerdote, o Messias profeta. Por meio de cada um destes aspectos referentes ao Messias, aspira-se a anunciar ao povo a promessa da restauração de elementos específicos que em determinado contexto foram perdidos, tais como emancipação política, reforma religiosa, renovação moral. Assim, enquanto os judeus liam e leem as profecias na expectativa de resolução de problemas circunstanciais referentes a cenários imediatos e limitados, nós, cristãos, nós lemos como um anúncio de resposta a problemas globais. Por exemplo, Isaías 9, 6 e 7 ou Miqueias 5, 2. São profecias que para os judeus apontam para os reis específicos. Neste caso, provavelmente, Ezequias, que subiram ao trono para solucionarem problemas particulares de determinado tempo. Já para o cristianismo, tais textos apontam, inclusive, com riqueza de detalhe, para a pessoa bendita de Jesus, aquele em que cumpre-se profeticamente um anunciado, cujas repercussões não se limitam a um tempo, a um povo, e sim expandem-se à eternidade e embarcam a humanidade. E por que dessa importância das profecias messiânicas? Existe texto proféticos messiânicos, como por exemplo Gênesis 49:10, Deuteronômio 18:15, Isaías 7:14, 42, 1 e 7. Para nós cristãos, a relevância das profecias messiânicas e seu estudo estão na sua dupla natureza, isto é, no fato de através delas podemos atestar o cuidado eterno de Deus para nós e de termos tal conhecimento de modo antecipado. O Senhor do Universo não age por meio de improvisos. Seu plano para restaurar a sua profecia, a comunhão com a humanidade, desenrola-se de maneira progressiva sobre a terra e dentro do controle dele. É dentro do controle dele. O entendimento plano das razões pelas quais tudo que se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios e não em dias. E transcende a nossa limitada mente humana. Todavia, podemos descansar em paz ao saber que o personagem principal e o final do enredo sobre a epopeia humana rumo à comunhão eterna, nós já temos acesso. Ou não temos? Deus já contou tudo. Deus já nos contou tudo. Conforme falado, Deus nos contou em 1189 capítulos da Bíblia. Ele vem contando para a gente, ele vem nos preparando para tudo isso. É só a gente seguir. Desta forma, vida ganha pleno sentido. As dificuldades e decepções são superáveis em virtude da conclusão gloriosa de que chegaremos à certeza plena da vitória. Torna-se uma questão de tempo. E esse tempo não é nosso. Esse tempo é de Deus. E para nós fecharmos a lição, é o cumprimento da promessa. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários da história humana, estando em relação direta com a morte e ressurreição e a segunda vinda do Mestre. E para que a onisciência de Deus fosse mais uma vez atestada, assim como a inspiração, a infalibilidade das Escrituras, cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato,
como os profetas haviam anunciado antecipadamente. Ele é gerado por Deus no ventre de uma jovem mulher que ainda era virgem. E aí, esse fato, a gente precisa, né, entender, né, essa situação. Imagine José, um homem, e essa obediência. Porque o que o Deus mais ama, a gente costuma ver, né, nos Antigos Testamentos as coisas como aconteceram, e uma das coisas que Deus ama é a obediência. E se nós estamos querendo procurar um lugar no celestial, é isso que nós precisamos viver, a obediência. A obediência de José. E ao contrário que muitos católicos pensam que a gente não considera Maria. Não. Maria foi uma mulher extraordinária na passagem de Cristo. Olha que obediência dessa mulher, que obediência de seguir a Cristo até a sua morte. Ela fez o seu papel com uma extrema obediência. O que nós não fazemos é nos venerarmos a Maria. Maria foi um papel, como José, extraordinário, contado na Bíblia. E devemos, e a Maria nos deixou exemplos de obediência, sim. Mas quem salva, quem cura, quem liberta, quem restaura é Cristo. Amém? Muito debate que fez sobre esse evento, o nascimento de Jesus, afasta uma questão central. O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno, a sua gestação até a morte, sem privilégios ou favores. Jesus não esteve apenas entre nós, ele também foi como nós e por isso podemos ser como ele. Ele conosco. Seus pais, descendentes de linhagem de Davi, são de Nazaré. Por isso, ele será nazareno. Contudo, ele será o legítimo herdeiro do trono de Davi. Ele nasce em Belém, em virtude de uma convocação imperial para um recenseamento, mas também para que cumprisse aquilo que foi profeticamente anunciado. E eu vou deixar um tópico para os irmãos, aqueles irmãos que gostam aí de tópico para pregação. Se vocês olharem na Bíblia, a gente vê que o início da caminhada de Cristo, quando ele começou o seu evangelho, ele teve fome. Lembra que ele passou os 40 dias no deserto? E quando ele vai para uma cruz e é crucificado do lado daqueles dois ladrões, ele teve sede. Muito interessante, né? Cristo, Filho de Deus, que passou por tudo que nós passamos, tudo que nós possamos estar passando, Cristo passou. Cristo teve fome, Cristo teve sede, mas Ele tem fome nas nossas vidas, sede de justiça, é misericordioso, Ele luta, Ele tem essa necessidade de querer salvar vidas. Ele está aberto para cada um de nós, para qualquer momento, qualquer situação, porque Ele entende a fundo tudo e qualquer coisa que nós possamos estar passando. E Ele não entende a fundo porque foi Ele o Criador. Ele não entende a fundo porque Ele sabe de todas as coisas. Ele entende a fundo também porque Ele viveu.
ele foi humilhado, traído, teve fome, teve sede, ele passou por situações de humilhação. E quem somos nós para ficarmos falando das nossas diversidades, dos nossos problemas e acharmos que nossos problemas são os únicos, que não tem solução, que não tem um jeito, uma saída? Nós sabemos que temos. E a saída é Cristo. Cristo Jesus. Amém? Segundo tópico é Jesus, o evento. A concepção do Salvador é mais que a simples acontecimento da biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice da história humana. Para a manjedoura em Belém, confluir todo o esforço dos patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento. E do mesmo lugar daquele estrebaria foi todo o significado da obra do apóstolo, discípulos e da igreja do Senhor Jesus, até os nossos dias. Jesus é a razão de ser de toda história. E é isso, né? A história diz que, por mais que os judeus não queiram acreditar nesse Jesus, eles são obrigados a viver esse Jesus. Aqueles que são ateus, que não creem na palavra de Cristo, que não, é obrigado a viver. O mundo se dividiu entre depois de Cristo e antes de Cristo. E isso não tem como fugir. É AC e DC. Nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. Então a gente é obrigado a viver com muita glória, com muito louvor. Então, porque nós cremos, nós temos essa alegria, essa certeza que Cristo, Ele vive entre nós, Ele está entre nós, Ele deixou seu Consolador, seu Espírito Santo, para nos justificar e entender. Quando chegarmos no momento certo, no tempo de Deus, lá em Apocalipse 22, onde tudo vai acontecer, que nós possamos estar na glória de Deus. Amém? E para finalizarmos, nós e Jesus. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso do Redentor em nosso favor. Para a concretização deste acontecimento, duas pessoas foram fundamentais, Maria e José, que nós falamos. Você já imaginou o tamanho do desafio que ambos assumiram para que o plano de Deus fosse executado? Não há uma narrativa bíblica que registre de qualquer tipo de constrangimento ou imposição divina. O casal assumiu todo o ônus e bônus daquela situação. Maria poderia ter sido abandonada por José, e ainda que as intenções dele fossem das melhores ao fazer isso, como este bem intentou. Comunitariamente, eles poderiam ter tido muitos problemas, uma vez que o casamento deles ainda não havia acontecido e ela estava grávida. Mas mesmo assim, depois das revelações divinas esclarecerem a cada um deles a vontade do Altíssimo, o casal segue em frente, realizando a parte que lhes cabia no projeto divino. E é isso, irmãos. Obediência. A obediência de José, a obediência de Maria, a obediência de Daniel, né? A obediência de Jó. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia que nos dá todos os ensinamentos para seguirmos com obediência e chegarmos ao nosso objetivo, né? Não sabemos quando, como, a gente sabe. Que esse texto de hoje nós possamos ter um ensinamento mais do que sede e que de fome
da necessidade desse Salvador, da necessidade que nós temos que ter a Cristo a cada dia. Passamos por momentos difíceis, momentos de muita turbulência em nosso país, no mundo, mas não podemos deixar de crer que Cristo vive e reina entre nós. Conclusão, a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré será objeto da nossa reflexão durante todo esse novo trimestre. Por isso, realizar uma leitura da Sagrada Escritura a partir da ótica da obra de Salvador pode conceder-nos uma maneira rica de novos significados, de conhecer o plano de Deus ao longo da história. Que Deus possa abençoar a cada um, que todos possam ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.